Quando eu morrer, que me enterrem na beira do chapadão. Ai, 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 contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanzar daqui, zanzar pra pular, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vento, Minho, Belbi, aqui vamos embora. Quando eu morrer cansada de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, catinha, minha abóbora, onde só vento se semeia outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim, ô Manuel, Miguelinho, vamos embora. Zanzar daqui, zanzar pra pular, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vento, Minho, Belbi, aqui vamos embora.
buraquinho, minha abóbora, onde só vento se semeia outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel, Miguelinho, vamos embora. Quando eu morrer, que me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração, de coração. Na beira do chapadão, com minha terra. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Congresso Internacional Freire Vygotsky, Educação Pública e Emancipatória, gostaria de dar as boas-vindas aos colegas que estão participando dessa mesa, por aí espalhados pelo Brasil, e desde já agradecer as nossas duas palestrantes, Flávia e Maria de Fátima, que vão compor as nossas discussões e debates hoje sobre o tema Fundamentos Vygotskianos e Desdobramentos para Escola e Educação. Meu nome é Carolina, desculpem, nós já vamos começar diretamente os nossos trabalhos. Nós teremos 40 minutos de exposição, até 40 minutos de cada uma das palestrantes, e vamos começar com a professora Flávia. Depois da Flávia, a gente passa diretamente a palavra para a Mafá, para Maria de Fátima. E antes de abrirmos o debate, que será a partir das perguntas de vocês no bate-papo, eu vou fazer uma breve mediação da fala das colegas. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e que tenhamos uma boa mesa de debates. Vou passar, então, imediatamente a palavra para a Flávia. A professora Flávia da Silva Ferreira Asbar é professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação, também em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Educação na Unesp Bauru, no estado de São Paulo. Ela tem doutorado em Psicologia pelo Programa de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP, da Universidade de São Paulo, e graduação também em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. A Flávia tem atuado no ensino e na pesquisa na área de Psicologia Escolar, a partir da Psicologia Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade, com a atividade pedagógica, e tem atuado também com relação à gestão democrática e formação de grêmios estudantis. A Flávia é membro da rede GEPAP, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica. Ela coordena o LIEP em Bauru, na Unesp, o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Psicologia Escolar, e é líder atualmente do Grupo de Pesquisa TECER, Coletivo de Estudos e Pesquisa sobre Psicologia Escolar e Atividade Pedagógica. Então, Flávia, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco, e uma boa fala para você. Boa tarde, Carol, boa tarde, Mafá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Já dei uma olhadinha aqui no chat, temos pessoas de todos os lugares do Brasil, quiçá de outros lugares, né? Então, eu quero começar agradecendo pelo convite, agradecer pela organização do evento, né? Um evento como esse só é possível a muitas e muitas mãos, né? Para que ele chegue assim tão bonito, com uma apresentação cultural
desse nível, né? Com certeza muitas pessoas trabalharam e estão trabalhando aqui nos bastidores. Quero agradecer também os intérpretes de Libras e essa preocupação de que o congresso seja o mais inclusivo possível, né? E condizente, né, com os que são homenageados nesse evento, Paulo Freire e Vygotsky. Aproveito para cumprimentar minhas colegas de mesa, a professora Maria de Fátima, a Mafá, e a professora Carolina Nascimento, a Carolzinha. E eu quero começar elogiando a proposta do evento, né, nesse momento em que cada dia nós vemos a destruição, né, de um processo de educação pública, de qualidade, transparente, né? Acho que essa semana tivemos vários golpes, né, no INEP, né, no sistema de avaliação da pós-graduação, enfim, cada dia é um golpe que a gente toma. Então, nesse momento, é urgente o debate e a proposição de uma educação que seja emancipatória e pública, né, na perspectiva de que possamos construir coletivamente propostas contra-hegemônicas na educação escolar, né? Contra-hegemônicas no sentido da resistência, mas contra-hegemônica também, né? Quando superarmos esse momento histórico, já tenhamos condições para ir construindo políticas públicas que sejam de fato de qualidade, né, e emancipadoras. Bom, feito esse preâmbulo, né, vou contar um pouquinho como eu vou organizar a minha fala. A ideia é discutir, né, eu vou organizar minha fala a partir de 3 principais questões, né? A primeira questão é quais são os fundamentos da teoria de Vygotsky que trazem princípios para a organização do ensino numa perspectiva da emancipação, né, que é o tema desse evento. Quais são as bases psicológicas da teoria histórico-cultural que nos permitem pensar a educação numa perspectiva emancipadora e quais são os nossos principais desafios teórico-práticos na educação escolar para os quais a teoria vygotskiana traz possibilidades de resposta. Então, eu organizei minha fala a partir dessas questões, né? Mas antes disso, né, antes de começar, né, a problematizar essas questões, queria contar um pouquinho, a Carol já apresentou, né, meus lugares de origem, mas queria explicar um pouco mais sobre os meus lugares teóricos e políticos de origem. Eu sou psicóloga de formação, professora e supervisora do estágio em psicologia escolar, e a minha preocupação tem sido, nos últimos anos, pensar junto com professores de ensino fundamental com quem eu trabalho, em atividades de formação, principalmente na parceria com a Secretaria Municipal de Educação em Bauru, né, em projeto de extensão. Carol falou que eu atuo no ensino, na pesquisa, mas eu quero dizer que eu atuo também na extensão universitária, é um braço muito importante da minha atuação na universidade, né? E muitas das coisas que eu vou falar aqui se relacionam, né, com o que temos desenvolvido aqui na rede municipal de educação, no Sistema Municipal de Educação de Bauru. Então, essa proposta, né, das coisas que a gente tem pensado sobre a organização do ensino está ancorada nos estudos e pesquisas que temos desenvolvidos no GEPAP, né, que atualmente é GEPAP em Rede, o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica. Nesse grupo, temos pesquisado, entre outros temas, quais são os pressupostos teórico-metodológicos para a organização do ensino, tendo a teoria histórico-cultural como referência. Também eu sou membro do LIEP, que é o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, e estudamos desde 2003, já vi que tem gente do LIEP aqui nessa sala, a obra do Vygotsky a partir do referencial teórico e epistemológico do próprio autor, ou seja, a partir da compreensão do método materialista histórico dialético. Na articulação entre esses 2 espaços formativos e de pesquisa, GEPAP e LIEP, nasce em 2020 o TECER, que é o Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Psicologia Escolar e Atividade Pedagógica, né? O TECER, de fato, é a união entre esses 2 espaços que eu ocupo desde do finalzinho da graduação e comecinho do mestrado. E o TECER, então, né, eu sou líder, junto com a professora Neuza Marques de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Federal do Mato Grosso do Sul. É nessa articulação entre uma teoria psicológica e seus possíveis desdobramentos para a atividade pedagógica em que se situam as pesquisas do TECER.
é desse lugar que farei minha fala, né? Pensando quais são os fundamentos da teoria do Vygotsky que trazem princípios para a organização do ensino, quais são as bases psicológicas da teoria histórico-cultural que nos permitem pensar a educação em uma perspectiva emancipadora, e quais são os nossos principais desafios teórico-práticos na educação escolar, para os quais a teoria vygotskiana traz possibilidades de resposta. E daí eu vou organizar minha fala em 3 grandes momentos. Primeiro eu vou trazer alguns dados de uma pesquisa que finalizamos o ano passado, que chama-se A Psicologia Histórico-Cultural na Pesquisa Brasileira, né, em que fizemos um levantamento dos grupos de pesquisa cadastrado no diretório do CNPq, que trabalham com a perspectiva histórico-cultural nos seus suas múltiplas nomenclaturas, variações, né, discussões teóricas, enfim, na perspectiva de trazer um pouco quem somos e o que pesquisamos na educação. Já somos muitos no Brasil, isso é um bom sinal. Num segundo momento, né, eu vou fazer uma fala um pouco mais teórica, trazendo alguns fundamentos da teoria vygotskiana importantes para a educação escolar. E, por fim, né, quais são os temas, daí é uma etapa um pouco mais provocadora, em que eu vou trazer alguns temas em relação aos quais não temos nos debruçados e que são urgentes em nosso contexto político, social e educacional. Bom, primeiramente, então, vou trazer alguns dados dessa pesquisa, né? Uma pesquisa que foi realizada de finalzinho de 2018 até 2020, com financiamento da FAPESP. Participaram da pesquisa a Marilene Proença e a Sônia Shima, que também são conferencistas desse evento. E nosso objetivo foi levantar, a partir do diretório de grupos do CNPq, quais eram os grupos de pesquisa que trabalham com a teoria histórico-cultural nos seus múltiplas nomenclaturas, desdobramentos, né? A ideia era conhecer um pouco quem somos nós. Já haviam sido feitas pesquisas como essa de levantamento, mas não tinha uma pesquisa mais atualizada, né, dos últimos anos. Então, nós nos debruçamos sobre o diretório de grupos, com esses objetivos: identificar os grupos de pesquisas que apontam a psicologia histórico-cultural como referencial teórico, destacar as áreas de conhecimento a quais os grupos estão vinculados e as temáticas de pesquisas que estão sendo investigadas, identificar os principais temas de pesquisa, apontar a distribuição geográfica, enfim, né, vários objetivos. Eu não vou fazer um detalhamento mais robusto da pesquisa, né? Mas já temos algumas publicações com esses dados. Por exemplo, nesse artigo Asbar e Oliveira, que foi publicado na revista Obuchemi esse ano, lá tem um inventário dos grupos. Então, lá vocês podem ver a lista com os 115 grupos que nós conseguimos encontrar nesse levantamento. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo, né? O primeiro destaque desse levantamento, né, que nós fizemos, primeiro, nós somos muitos, já somos 115 grupos, né? Nós identificamos os grupos a partir dessas palavras-chave: teoria histórico-cultural, psicologia histórico-cultural, psicologia sócio-histórica, escola de Vygotsky, com as suas várias formas de escrever, teoria da atividade, psicologia soviética, teoria sociocultural, sócio-histórica. E, ao longo da pesquisa, no diálogo com outros grupos, outros nomes, né, outras palavras-chave foram acrescentadas: abordagem histórico-cultural, perspectiva histórico-cultural, psicologia e marxismo, teoria da subjetividade, enfoque sócio-histórico. Hoje eu acrescentaria didática desenvolvimental, ensino desenvolvimental, né, outros nomes pelos quais os grupos têm se identificado. Mas, naquele momento, foram essas palavras-chave. Nós acessamos os dados do diretório entre maio e junho de 2018. Naquele momento, nós encontramos 98 grupos, e depois fizemos um segundo levantamento entre novembro e dezembro de 2018, quando o levantamento foi conferido, ampliado e incluiu-se novos descritores de buscas, totalizando uma amostra de 115 grupos. Por que eu estou falando isso? Porque o diretório do CNPq, ele tem uma certa instabilidade. Então, a depender do período em que você acessa, você vai encontrar um número de grupos ou outro, né? Os grupos que, por acaso, estiveram fora do ar, não foram atualizados nesse período, eles não aparecem na amostra, né?
Então, acho que é importante fazer esse destaque, porque toda vez que a gente vai colocar de novo as palavras-chave, aparecem novos grupos, né? Os grupos que nós levantamos foram os grupos que surgiram até dezembro de 2018. Os grupos novos, né? O próprio TCC não aparece no levantamento, porque ele foi cadastrado apenas em 2020. Bom, feita essa explicação mais específica, né? Além do fato de que somos muitos, é importante destacar, né, que a gente não selecionou os grupos só que trabalham com Vygotsky, mas sim as várias leituras da teoria histórico-cultural, né? Então, apareciam grupos que trabalhavam só com Leontiev, grupos que trabalhavam, por exemplo, com a teoria da personalidade, da subjetividade, ou seja, né, vários desdobramentos possíveis do que a gente chama como teoria histórico-cultural. Outro aspecto importante é que também estamos em vários lugares do Brasil, há grupos em todas as regiões do país e praticamente em todos os estados, né, com predominância do Sudeste e do Sul, mas nós temos grupos, acho que apenas 3 estados nós não encontramos grupos. E também estamos, né, e essa distribuição desigual tem a ver com a própria distribuição desigual dos programas de pós-graduação, provavelmente, né, mas a gente precisaria tentar entender um pouco mais, né, porque o Sudeste e o Sul têm predominâncias de grupos histórico-culturais, e aí acho que precisa fazer um estudo mais histórico futuramente. Estamos predominantemente em universidades públicas, é importante destacar, são as universidades públicas que produzem pesquisa no Brasil. Esse 11% que deu de universidades, faculdades particulares, são principalmente as universidades confessionais, né, PUC, né, e outras universidades como essa, né, universidades particulares um pouco mais consolidadas. E, finalmente, né, sobre as áreas de conhecimento, é muito interessante, né, que, embora a teoria do Vygotsky, a princípio, seja uma teoria da educação, no Brasil ela está... da psicologia, desculpa, né? A teoria vygotskiana é uma teoria inicialmente da psicologia. No Brasil, a teoria está predominantemente nos grupos da educação. 62% daqueles 115 grupos são grupos da educação, 28% são grupos da psicologia e 10% são grupos de outras áreas de conhecimento. Então, predomina essa distribuição dos grupos na grande área de ciências humanas, nas áreas específicas de educação, com 71 grupos, que corresponde a 62%, e na psicologia, 32 grupos, que corresponde a 27%, quase 28%. Ou seja, né, os grupos que trabalham com a teoria histórico-cultural estão predominantemente na educação, pesquisando e atuando na educação, da educação infantil ao ensino superior. E daí nós fizemos uma categorização dos principais temas estudados, né, esses grupos. Então, o principal tema estudado é a formação de professores, seguido do estudo de processos de ensino-aprendizagem, didática e metodologia do ensino, ensino de áreas curriculares específicas, desenvolvimento humano e psíquico, políticas públicas em educação, ideologia, linguagem e práticas discursivas, e tem outros inúmeros temas, é só para a gente ter esse breve panorama de quem somos, né? Quem somos, o que fazemos, o que comemos, né? Mais ou menos assim. E um país como o nosso, né, com enorme desigualdade econômica e educacional, em que parte significativa da população tem acesso restrito à escola mesmo de qualidade e ao conhecimento teórico, e que há uma urgência histórica em pensar e propor políticas educacionais que sejam de fato inclusivas, a teoria vygotskiana tem trazido respostas importantes ao propor uma outra concepção de desenvolvimento e aprendizagem. Acho que isso explica, né, por que estamos tanto na educação. Vygotsky e seus continuadores buscaram justamente compreender o desenvolvimento humano em sua constituição histórico-cultural e social, ou seja, buscaram analisar o desenvolvimento da criança em sua concretude, a partir de uma compreensão da relação entre desenvolvimento e aprendizagem que redimensiona o papel da escola na promoção do desenvolvimento infantil.
Talvez, pelos desafios educacionais que vivenciamos, os temas mais estudados por nós encontram-se na seara educacional, a partir de pesquisas e estudos sobre desenvolvimento, aprendizagem, formação de professores, linguagem e pensamento, didática e metodologia do ensino, psicologia da educação e assuntos correlatos. O estudo predominante desses temas clássicos é compreensível e faz parte do nosso movimento de apropriação teórica. Mas, ao final da minha fala, quero trazer uma provocação para pensarmos juntos como avançar na teoria, tendo em vista os desafios educacionais brasileiros e para que possamos superar os estudos predominantemente revisionistas que temos nesse campo teórico. Como a gente tem, até pouco tempo atrás, dificuldade, inclusive, de acesso às obras em russo, né? A gente ainda tem muitos estudos que são estudos de revisão, né? O que o Vygotsky falou sobre esse tema, o que o Vygotsky falou sobre aquele outro tema, o que o Leontiev falou sobre esse tema. Enfim, ainda muitos estudos revisionistas que são importantes, fundamentais, necessários para a gente entender a teoria, mas que precisam ser avançados, né, no sentido de que a teoria possa trazer ferramenta para a gente pensar a nossa realidade educacional brasileira, que é diferente da realidade educacional soviética. Bom, e daí eu entro no segundo momento da minha fala, né, em que eu busco sistematizar alguns princípios da teoria vygotskiana importantes para a educação escolar. Quero dizer aqui que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esses princípios, né? Outros intérpretes da obra do Vygotsky vão buscar outros princípios, é só a ideia de que a gente possa ter um panorama do que a obra de Vygotsky traz de importante e fundamental para a gente pensar a educação. Eu queria começar destacando o projeto de psicologia do Vygotsky, né? É um projeto que tem como fundamentação epistemológica um materialismo histórico dialético, acho que é importante dizer, né? O Vygotsky ele vai se apropriar do marxismo de uma maneira muito criativa e nova, mas sempre com base na epistemologia marxista. E, como decorrência do materialismo histórico dialético, Vygotsky se apropria de uma lógica de conhecimento, a lógica dialética, uma concepção de homem baseada na historicidade, na materialidade, e uma concepção de ciência preocupada não apenas em descrever a realidade, mas em explicá-la e transformá-la, né? A gente poderia só aqui, né, poderia fazer uma fala só sobre a questão do método, mas há uma outra conferência neste evento, né, com a Marta Schwari, a Lígia Márcia Martins, só sobre a questão do método, né? Tendo em vista esses fundamentos epistemológicos, né, há alguns princípios da teoria vygotskiana para pensar a educação, né? Primeiramente, né, eu quero dizer que dessas apropriações do método, Vygotsky e seus continuadores constroem uma teoria sólida de psicologia, da qual apresento alguns fundamentos centrais, num exercício de síntese dos princípios teóricos vygotskianos importantes à educação. O primeiro princípio que organiza e gera os demais é o historicismo, né? A Marta Schwari, naquele famoso livro Psicologia Soviética como eu a vejo, né? Ela tem essa frase que eu gosto muito, que diz, né? Vygotsky coloca o psiquismo no tempo. A compreensão do caráter histórico do psiquismo pode ser entendida como a revolução fundamental que Vygotsky fez da psicologia. A partir desse princípio do caráter histórico do desenvolvimento, né, como eu disse, o Vygotsky vai construir um edifício harmônico de ciência psicológica, né, trazendo esses fundamentos, né? Primeiro, as funções psicológicas, aqui a Lei Geral de Formação das Funções Psicológicas Superiores, né? As funções psicológicas superiores são primeiro compartilhadas entre os sujeitos interpsíquicas e depois internalizadas intrapsíquicas, ou seja, né, o nosso mundo psíquico ele é constituído nessa relação colaborativa, coletiva com o mundo social. O que há de humano em nós é socialmente produzido e a Lei Geral de Formação das Funções Psicológicas Superiores explica como isso acontece. Outro fundamento fundamental é o caráter mediado do psiquismo, né? E o Vygotsky faz algumas discussões diferenciando o psiquismo humano do psiquismo animal, trazendo o conceito de mediação, né?
A apropriação dos conhecimentos é sempre uma atividade mediada, e daí ele vai fazer uma série de discussões sobre o papel dos signos e instrumento como elementos mediadores. Um outro princípio que nasce no Vygotsky, mas vai ser desenvolvido por alguns dos seus continuadores, como Leontiev, Eukone, né, entre outros, é o princípio da atividade, né, atividade como princípio explicativo dos processos psicológicos, e daí vai ter uma série de desdobramentos para a teoria da atividade, para a periodização do desenvolvimento humano, do ponto de vista das atividades guias ou dominantes em cada período, né? Não vou entrar em cada um desses princípios, mas cada um desses princípios daria uma aula, né? Porque a partir deles dá para a gente pensar várias coisas, né? O que é atividade, aonde está o conceito de atividade ou de ação no Vygotsky, como que depois o Leontiev e o Eukone, David, vão se apropriar desse conceito de atividade, construir uma teoria da atividade, enfim, né? Outro princípio que nós temos discutido mais recentemente no Brasil é o princípio da unidade afeto-cognição como central à compreensão do psiquismo. O Vygotsky tem uma concepção monista de desenvolvimento, uma concepção monista de psiquismo, ou seja, né, em oposição ao dualismo, ele vai pensar o afeto-cognição como uma unidade. E eu gostaria de destacar esse próximo princípio aqui, né? O único bom ensino é aquele que promove desenvolvimento. Essa é uma das frases bem famosas do Vygotsky, que aparece na tradução de alguns textos do autor, né? Aqui tem uma polêmica com a tradução da palavra ensino, a gente vê, por exemplo, a Zóia Preste usando instrução, o grupo GPED de Uberlândia, né, professor Roberto Pontes e Andréa Maturano Longarese, preferem usar a palavra em russo, obucheni, que carrega essa unidade entre ensino e aprendizagem, não é só o ensino numa perspectiva de transmissão do conhecimento, mas nós, no GEPAP, temos defendido a palavra ensino, né? Embora não corresponda exatamente à tradução da palavra obucheni no russo, mas por motivos políticos, né? Defendemos um ensino que promova desenvolvimento, um ensino que considere, né? Que não dá para falar de ensino sem falar de aprendizagem, né? Não dá para dizer eu ensinei e o sujeito não aprendeu. Quem ensina alguém. Então, o ensino contém a aprendizagem como processo, mas temos defendido, né, a questão do ensino por motivos políticos, né? Precisamos defender um ensino que seja de qualidade. Esses fundamentos histórico-culturais para a compreensão do psiquismo humano trazem algumas chaves... Ai, mudei aqui sem querer. Trazem algumas chaves para pensarmos o processo educativo e seu papel na formação do humano em cada um de nós. Esses fundamentos nos ajudam a entender, por exemplo, que toda criança, todo ser humano pode aprender. É necessário produzir as condições pedagógicas e sociais para que isto ocorra. Estes fundamentos redimensionam ainda o papel da escola. Se o psiquismo é histórico-culturalmente constituído e culturalmente mediado, não é possível apostar em características biológicas inatas para a explicação, por exemplo, das dificuldades de aprendizagem, né, ou de supostos distúrbios e transtornos que estão na moda, né? E nem é possível usar explicações maturacionistas, né? Aqui eu resgato um texto que Carol e eu escrevemos há um tempinho atrás, né? Não cabe à escola esperar que a criança amadureça. Ao contrário, é seu dever criar condições para que a maturação se efetive. De forma articulada com esses fundamentos que eu apresentei, na teoria de Vygotsky, há vários conceitos chaves que organizam sua obra. No entrelaçamento destes conceitos, o autor constrói um edifício harmônico de ciência psicológica, usando uma expressão também da Marta Schuari. E daí aqui eu tentei organizar, né, um mapa do sistema de conceitos fundamentais para a compreensão do desenvolvimento psíquico para o Vygotsky, sem a pretensão de esgotar a riqueza conceitual do autor e de sua proposta teórica, né?
Então, nesse processo de construir uma psicologia concreta do homem, o Vygotsky discute sobre a situação social de desenvolvimento, sobre a zona do desenvolvimento iminente, o nível de desenvolvimento real, o conceito de vivência, de funções psicológicas superiores, né, o caráter mediado a partir da discussão dos signos, o conceito de compensação, especialmente na defectologia, a discussão sobre a relação entre fala e pensamento, em que ele aponta a relação entre conceitos espontâneos e científicos. Outro conceito fundamental são as crises de desenvolvimento. Obviamente que eu não tenho a pretensão de esgotar nesse mapa toda a rede conceitual que o Vygotsky desenvolve, né? Mas apenas apontar como que só é possível compreender a teoria vygotskiana se a gente pensa essa rede de conceitos. Vygotsky, pelas necessidades urgentes do contexto revolucionário em que vivia, estudou predominantemente temas da psicologia, do desenvolvimento e da aprendizagem. Temas estes fundamentais para a nova compreensão do ser humano que se buscava compreender na União Soviética, né? E por isso ele tem um texto, Psicologia Concreta do Homem, e outro texto, Transformação Socialista do Homem. Mas já entrando no terceiro momento da minha fala, eu gostaria de fazer uma provocação. Os temas estudados por nós, brasileiros do século XXI, são suficientes para uma compreensão mais abrangente ou completa do desenvolvimento psíquico em nosso contexto? E aqui eu vou usar uma frase que está no doutorado do Afonso Mesquita, né, que diz assim: ainda há uma potencialidade latente que está mal explorada. A psicologia vygotskiana é muito mais que uma psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Há nesse sistema aqui, né, desses fundamentos que eu apresentei, dessa rede de conceitos que está nesse slide, há nesse sistema uma análise crítica da psicologia geral, princípios filosóficos e teóricos bem definidos, que nos permite uma ampliação temática de nossas investigações. Quais temas sobre os quais ainda não temos nos debruçado e que são urgentes em nosso contexto político, social e educacional? Historicamente, né, e o levantamento que eu comentei com vocês mostra um pouco isso, né? Historicamente, nos debruçamos sobre os processos de gênese, estrutura e função de uma ampla gama de processos psíquicos, mas não sobre o seu conteúdo singular, seja subjetivo ou coletivo. Para ambos, temos poucas respostas. Conhecemos os princípios ontológicos universais do desenvolvimento, que se expressam naqueles fundamentos que eu apresentei, né? São princípios universais dos quais não abrimos mãos, e acreditamos que eles são uma espécie de chave mestre que abriria quaisquer problemas práticos à compreensão. Mas, a partir da análise dos temas que temos estudados e dos temas com os quais nem sequer tocamos, a psicologia vygotskiana, por exemplo, se mantém à margem de discussões como as de gênero, preconceito racial, adoecimento psíquico no trabalho, neurose, os processos de manipulação ideológica e afetiva das massas, a ascensão do fascismo e assim por diante. Quando no levantamento a gente foi se debruçando mais sobre os temas, esses temas começam a aparecer. Então o grupo às vezes tem uma pesquisa sobre uma discussão mais específica sobre racismo, ou uma discussão mais específica sobre a produção social do adoecimento no trabalho, né? Esses temas começam a aparecer, mas ainda de forma incipiente. Eu defendo que os princípios ontológicos e epistemológicos da teoria vygotskiana poderiam ser ferramenta para explicar os fenômenos citados melhor que as teorias que tradicionalmente o fazem, né? Já tem muita discussão de gênero, por exemplo, na psicanálise, mas eu defendo que temos chaves mais complexas, histórico-culturais, para entender esses temas. Ou seja, precisamos colocar em exercício a dialética singular, particular, universal, se quisermos avançar no sentido da construção de uma psicologia concreta que possa subsidiar uma educação também concreta. Vivemos uma profunda crise de valores.
Direitos humanos básicos são ridicularizados e desqualificados e substituídos pela apologia à ignorância e à violência. Como explicar a ascensão desses valores? Quais são seus contextos de produção? Qual é o papel da escola neste contexto? Outro dia eu peguei um Uber e imediatamente pus o cinto de segurança, né? E daí o Uber virou para pedir para eu pôr o cinto. Eu falei, não, pode deixar, hoje eu coloquei. Ele falou, ai, que bom, né? Você não sabia que muitas vezes eu peço para a pessoa colocar o cinto de segurança e a pessoa me xinga? E nessa semana 3 pessoas saíram do carro por conta disso, né? Num contexto em que, né, o próprio presidente pode andar sem capacete, né, em que ninguém precisa usar máscara, né, dá para entender um pouco mais por que a apologia à ignorância virou a regra. Mas a gente precisa estudar isso de forma um pouco mais sistemática, né? São temas que precisam ser debatidos e compreendidos pela psicologia histórico-cultural em sua relação com a educação escolar. Temos aportes teóricos para enfrentar esses temas, né? Por exemplo, compreender o desenvolvimento das emoções na sua unidade com o desenvolvimento intelectual é chave para compreendermos nosso desenvolvimento moral, por exemplo, que tem sido pouquíssimo explorado por nós. Ainda estudamos prioritariamente o desenvolvimento do pensamento e o desenvolvimento conceitual. Há muitos grupos no Brasil que estudam a formação de conceitos, produzindo muitas vezes uma visão intelectualista do psiquismo. E daí, né, caminhando para o encerramento, né, coloquei alguns dos nossos desafios, né, pensando, né, quais são os temas sobre os quais ainda não temos nos debruçado ou temos nos debruçado de forma insuficiente em nosso contexto político, social e educacional, nessa perspectiva de compreender de fato a psicologia concreta do homem, estudando nossas demandas contemporâneas, trazendo aquelas contribuições que eu disse, né, dos fundamentos e da rede conceitual do Vygotsky, para estudar, por exemplo, a ascensão da personalidade autoritária, né? O preconceito como estruturante de nossas relações, as relações de gênero e ético-raciais como centrais ao desenvolvimento psíquico em sua articulação com a centralidade do conceito de classe social, né, princípio muito caro ao marxismo, do qual não abrimos mão. O papel das redes sociais no processo de subjetivação. O fenômeno das fake news e sua relação com a formação ou não de conceitos científicos. O negacionismo científico referendado também na escola, entre outras questões, né? Eu estou acompanhando uma escola aqui em Bauru, em que uma turma do 9º ano, que já pode vacinar, resolveu massivamente não se vacinar. Como que a gente pode explicar esse fenômeno e qual é o papel da escola na formação conceitual, né? Nesse movimento, né, de que a atualização histórica deve ser parte do método materialista histórico-dialético que fundamenta a nossa psicologia ou nossa teoria histórico-cultural. De forma a trazer uma provocação, não seria este o momento oportuno para começarmos a usar as ferramentas conceituais da teoria histórico-cultural também para explicar, né, e investigar os temas contemporâneos pungentes de nossa realidade, sem abrir mão de continuar estudando os temas que já vínhamos estudando, formação de professores, né, processo de ensino-aprendizagem, são temas fundamentais, né, como eu disse, numa realidade desigual, em que a educação de qualidade está longe de ser acessível a todos, ainda mais nesse contexto de pandemia que acirrou as desigualdades educacionais. Quais contribuições temos para pensar a ascensão do fascismo e do totalitarismo em nossa realidade? Inclusive entre professores, né? Acho que quem trabalha em escola já presenciou cenas, né, muito explícitas, né, de defesa de valores totalitários e fascistas, né, inclusive por parte de professoras e professores. Como a psicologia histórico-cultural pode explicar nossa formação racista e o racismo estrutural de nossa sociedade articulado à divisão de classes sociais em nosso país? Que ferramentas teórico-metodológicas temos para explicar a constituição dos gêneros, papéis e identidades sexuais?
Penso que tais questões podem orientar não só as nossas pesquisas futuras, mas também fomentar estratégias de intervenção educacionais e psicológicas na perspectiva da indissociabilidade entre teoria e prática social, tão cara ao marxismo. Penso que essas questões são fundamentais se queremos construir uma educação escolar posicionada ético-politicamente a favor da classe trabalhadora e defender o papel da escola na construção de novas possibilidades de humanização. E assim me encerro minha fala, aqui eu já falei essas coisas, né? E aqui algumas referências bibliográficas que eu usei, e novamente gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e a todas e todos os participantes que estão aqui nesse evento. Flávia, muito obrigada pela sua fala, até nem esgotou o tempo, então eu já vou passar direto para a Mafá, Maria de Fátima, fazer uma breve apresentação, e só aviso, né, os colegas, só lembrar quem está assistindo que vocês podem colocar já questões aí no bate-papo para o debate que teremos logo mais, tá bem? Então, a professora Maria de Fátima Cardoso Gomes é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e atua também no programa de pós-graduação em educação dessa mesma universidade. Ela tem graduação em psicologia pela Universidade também Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em educação também pela UFMG. Ela é líder do grupo de estudo e pesquisa de psicologia histórico-cultural na sala de aula, GEPSA, tem realizado pesquisas em sala de aula na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da etnografia em educação, envolvendo formação superior de professores, formação continuada de professores da educação básica, dificuldades escolares, sucesso e fracasso escolar, interação, etnografia na sala de aula, linguagens, cognição social situada e culturas. Então, professora Mafá, seja bem-vinda novamente e você tem até 40 minutos para sua exposição, uma boa fala. Muito obrigada, Carol. Boa tarde, Flávia, boa tarde, Carol, boa tarde aos intérpretes de Libras e a todos que estão presentes. Eu quero parabenizar também os organizadores do evento, né? Esse tipo de evento que promove o tema e as discussões nos fortalece. É impressionante como que as discussões elas estão, de fato, fortalecendo o nosso campo, né, de atuação. Eu pediria que a Carol colocasse o slide primeiro, porque, assim como a Flávia, né, obrigada, Flávia, pela sua fala, já adiantou bastante coisa para mim, mas, enfim, parabéns pela sua fala, né? E eu gostaria também de dizer de onde eu falo, né? Então, vocês estão vendo aí dois grupos, o GEPSA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia Histórica e Cultural na Sala de Aula, do qual eu sou líder, e junto com a professora Vanessa Neves, que trabalha especificamente com a educação infantil, e eu trabalho desde a educação infantil ao ensino superior, passando pela educação de jovens e adultos, discutindo os processos de ensino-aprendizagem. Vou engrossar, né, a turma dos formação de professores e processos de ensino, desenvolvimento e aprendizagem, né, das pesquisas em psicologia histórica e cultural. E o GEPS ele existe desde 2006, né, e eu vou trazer aqui, vocês vão ver que eu vou trazer duas pesquisas, dois eventos de duas pesquisas, uma pesquisa que foi feita de 2006 a 2008, e a outro evento de outra pesquisa que está ligada ao ENLACEI, que é Grupo de Estudos em Linguagem, Cultura e Educação Infantil, a coordenação é da Vanessa Neves, eu sou vice-coordenadora, e a gente vem desenvolvendo uma pesquisa em uma escola municipal de Belo Horizonte, uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, em que nós estamos tentando desvendar os processos de desenvolvimento cultural de bebês e crianças pequenas. Eu vou trazer também, então vocês vão ver que da minha fala, inicialmente eu vou trazer os fundamentos
teórico-metodológicos que embasam a análise dos dois eventos, das duas pesquisas, e depois, no final, algumas reflexões para pensar a educação e a sala de aula. Né? Pode passar, por favor, Carolina. Pode passar, Carolina. Por favor. Não, parou de... Ele pausou, eu vou compartilhar novamente. Uhum. Não sei o que aconteceu. Já vai. Bom, então, como eu falei, eu vou apresentar inicialmente os fundamentos, né, de onde a gente parte para entender o desenvolvimento cultural dos bebês. Né? Então, nós partimos do pressuposto que os bebês são seres sociais ao máximo, né, segundo Vygotsky, constituídos histórica e culturalmente. Não nascem prontos e acabados, né, e tampouco são produtos do meio em que vivem. São seres que se modificam e transformam a cultura em que vivem. Portanto, a direção do desenvolvimento cultural dos bebês, ela vai do social à constituição da sua individuação, da sua singularidade, da sua subjetividade. Até porque a gente pensa que por trás de cada pensamento, fala e ato psicomotor há uma trama afetivo-volitiva. Né? Isso nós vamos desenvolver mais para frente. Pode passar, por favor? Portanto, nós partimos também do pressuposto e rejeitamos juntos com Vygotsky as divisões artificiais e abstrações, né, e insistimos na abordagem holística no estudo desse desenvolvimento cultural, entendendo que a unidade de estudo deve ser atividade psicológica em toda a sua complexidade, não em isolamento. Ou seja, não vamos estudar fala separada de pensamento, afeto separado de cognição, não vamos estudar elementos, vamos estudar a unidade de análise que, de fato, possa nos ajudar a compreender o desenvolvimento cultural desses bebês e crianças pequenas. Há vários estudos em níveis de mestrado e doutorado que nós vimos desenvolvendo, e um deles é sobre gênero, né, relativos às crianças, o que contou, como é que isso aparece, né? Como que aparece essa discussão e a atividade de gênero, né, entre meninas e meninos, né? Como que isso vai se constituindo no espaço coletivo de cuidado e educação. Portanto, a unidade básica do estudo desse desenvolvimento é o sistema de sentidos e significados da palavra, né, que é a condição necessária tanto para o pensamento quanto para a fala ou linguagens em uso, né, por meio das vivências, para a gente entender esse desenvolvimento cultural. Portanto, o que é que nós estamos entendendo por vivência? Né? Vivência é uma unidade de análise na qual se representa, de modo indivisível, por um lado, o meio, o que se vivencia, ou seja, a vivência está sempre relacionada a algo que está fora da pessoa, e, por outro lado, como eu vivencio isso? É importante saber não apenas quais são as particularidades constitutivas da criança, ou dos bebês, mas quais delas, em dada situação, desempenharam o papel decisivo da definição da relação da criança com determinada situação, enquanto uma situação distinta, né, outras particularidades aparecem e fazem essa relação da criança com o meio. Né? O meio é uma fonte de desenvolvimento, e essa relação das crianças com o meio é que, de fato, pode trazer alguma transformação, tanto nesse meio quanto na própria constituição da subjetividade das crianças. Né? Portanto, para pensar isso, né, a gente vai trazer os 4 domínios genéticos, né, claro, muito rapidamente, para pensar esse desenvolvimento humano, né, que é a sociogênese, a filogênese e a ontogênese, relacionada com a microgênese, que são onde acontecem os eventos que nós vamos analisar, né? Ou seja, pode passar, por favor.
ou seja, a gente entende que a criança que nós estamos estudando, o bebê que nós estamos estudando, ele não nasceu agora, o que torna um bebê humano não é o nascimento, a dimensão biológica pela qual ela nasce, mas exatamente esses 4 domínios genéticos, né, em que o ser humano se torna humano na relação com outros humanos, e há que se entender essa história, né, a gênese das relações sociais e da história sociocultural do ser humano se tornando humano. Portanto, há uma constituição, né, a gênese da espécie humana, do ser humano individual. Entretanto, essa ontogênese, que é essa criança, que a gente quer entender, se a gente for dizer assim, tá, então você quer entender o desenvolvimento cultural dos bebês, então você vai estudar ontogênese. Nós vamos estudar ontogênese relacionada com a filogênese, com essa concepção de que o ser humano não é humano pelo nascimento, ele se torna humano na relação com outros humanos. Porém, essa ontogênese não repete a filogênese, ela não é algo universal e abstrato que de fato faz com que o ser humano tenha um desenvolvimento linear e progressivo, repetindo o que a gênese da espécie humana, ou não. Cada momento desse, sociogênese, filogênese, ontogênese e ontogênese, elas são momentos específicos, são momentos particulares, e as crianças, elas modificam a si mesmas e modificam o meio. Mas para fazer esse estudo, né, é preciso ter como meta esse conceito da microgênese, né, que é o estudo dos processos, da gênese dos processos psicológicos particulares, no curso das relações sociais, que pode nos permitir o não determinismo biológico ou determinismo cultural para explicar o desenvolvimento humano. Como disse a Flávia, a psicologia histórico-cultural não quer só apenas descrever, mas explicar, né, como é que acontece e pode acontecer esse desenvolvimento. Portanto, há que se admitir idiosincrasias, o imprevisível, né, ou seja, há algo que muitas vezes a gente absolutamente muitas coisas a gente absolutamente não tem controle delas, né? Pode passar. Portanto, além da perspectiva genética de análise, né, para estudar esse desenvolvimento cultural, há mais 3 eixos que são muito importantes de entender na teoria do Vygotsky, que é o conceito de mediação semiótica, a formação dos processos psicológicos superiores e o método da unidade de análise. Pode passar. Então, vocês notem que eu não estou usando a palavra mediação sozinha, eu estou usando mediação semiótica, né? Por quê? De fato, o que eu estou olhando, tendo em mente, não é essa relação pessoa-objeto e o que está entre ela. Não é uma perspectiva de sócio-interacionista, né? É uma perspectiva de se compreender a unidade de análise que é possível se formar quando uma pessoa entra em contato com um objeto de conhecimento. E quando ela entra em contato com um objeto de conhecimento, pode ser o bebê com uma bola, o bebê com o bico, o bebê com outra pessoa. O que faz essa mediação? São os sentidos, os significados que os bebês e os adultos e outras crianças vão constituindo e construindo nessa interação entre eles, não é interação em si, né? Então, a mediação dos instrumentos culturais, mas essencialmente a mediação ela é feita por signos. Então, portanto, não é só a fala e nem só o pensamento, mas ao sistema de sentidos e significados dessa unidade, fala e pensamento, que pode trazer algo que de mudança qualitativa no desenvolvimento dessas crianças e que pode nos falar um pouco mais sobre elas. Não só, e fala, né, quando eu estou dizendo a unidade fala-pensamento, eu também estou pensando em outras linguagens em uso. Portanto, os bebês que ainda não fazem uso da fala, mas fazem uso da linguagem corporal,
ou seja, elas falam com o corpo, né? Elas choram, elas fazem birra, elas abraçam, elas beijam, elas se mexem o tempo todo, ou seja, essa linguagem corporal que afeta as pessoas, as afecções do corpo, né? As emoções que estão sendo vivenciadas no corpo, ou nos corpos, elas remetem a que alguém cuide do outro, remetem a esse cuidado, né? E traz a possibilidade das crianças produzirem sentidos para aquele cuidado, mesmo que elas ainda não falem. Tanto é que as crianças, depois dos 4 meses, os bebês, a gente pode notar como que eles já manipulam os adultos por meio do choro, por exemplo, quando não querem ficar sozinhos, né? Então, eles já vão produzindo algum sentido, a percepção afetiva, né? Que está em movimento. E isso não quer dizer que as outras funções psicológicas superiores não estejam acontecendo. Uma está em evidência, mas as outras já estão acontecendo como um sentido interfuncional, né? Pode passar. Portanto, né, aqui eu já falei, né, uma coisa eu quero chamar a atenção, portanto, essa construção e esse desenvolvimento cultural, ele vai ser analisado na dialética do coletivo e do individual, ou seja, partindo do pressuposto que os processos psicológicos superiores, as funções psicológicas superiores, né, elas aparecem inicialmente como relações sociais, não nas relações sociais, como relações sociais. O corpo, as crianças estão, né, corpo e mente estão o tempo todo em relação com os outros, e elas inicialmente aparecem como relações sociais, para depois as crianças construírem os conceitos, né, do brincar, do correr, do saltar, do pegar, do alimentar, né, e etc. Pode passar, Carol. Portanto, né, para analisar isso, nós, como eu já falei, a visão é holística, né? Então, há uma tensão dialética no método da unidade dialética, né? Porque, uma vez que ele é definido pela contradição de a unidade de análise ser, por um lado, uma parte de um todo, e, ao mesmo tempo, conter características essenciais desse todo. Então, essa análise em unidades, ela não representa uma generalização, mas ela pode explicar diferentes propriedades de uma totalidade complexa. E requer estabelecer relações entre partes e todo e partes, para se fazer o estudo dessa unidade. E aí, no caso, não necessariamente só a unidade do desenvolvimento cultural das crianças, mas também de jovens e adultos, né? Como o Vygotsky, ele morreu muito cedo e ele não chegou a fazer pesquisas, né, profundas em sala de aula, em escola. Então, nós procuramos, para desenvolver essa pesquisa, do ponto de vista holístico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista dialético, do ponto de vista de se buscar entender o movimento do desenvolvimento cultural, e não apenas o desenvolvimento cultural cristalizado, o resultado dele, mas o corpo em movimento. Nós buscamos um diálogo da teoria histórico-cultural. Estou usando a teoria histórico-cultural porque a gente faz um diálogo do Vygotsky com o Vallon, com o Spinoza, com o Bakhtin, né? E com a etnografia e educação, e eu vou dizer por quê, né? Pode passar, Carol. A etnografia e educação, ela tem uma perspectiva também holística, interpretativa, interativo, responsivo e contrastivo. Interativo é algo que se repete o tempo todo, responsivo no sentido do Bakhtin, nós sempre estamos falando para alguém, com alguém, né? E a gente usa a perspectiva do contraste entre salas de aula, entre grupos, e não a comparação, porque a gente está entendendo a sala de aula como culturas, como algo que se produz no dia a dia, ano a ano, mês a mês, ano a ano. A sala de aula não é aquele espaço físico, mas ela começa a existir de fato como sala de aula quando
professores e alunos entram lá para dentro dessa sala e começam a construir essa sala nas interações. E mesmo assim, a etnografia em educação, ela não é um método etnográfico, é uma lógica de investigação em que o essencial da etnografia é a sua preocupação em compreender os significados que as pessoas produzem sobre suas ações e eventos de que participam. Alguns desses significados são expressos em linguagens, em discursos, linguagens e usos. Envolve o que se fala e o que se faz, de modo verbal, não verbal e coverbal. Esse grupo, né, da etnografia é um grupo que foi pensado na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, né, Santa Bárbara Classroom Discourse Group. Eles trouxeram a etnografia para entender, os princípios da etnografia para entender a sala de aula e a educação, e eles também têm eles dialogam com a psicologia histórico-cultural, do ponto de vista do Vygotsky. Pode passar, Carol. Portanto, a gente vai adotar nas nossas pesquisas, né, a perspectiva êmica, isto é, nós queremos saber como os membros dos grupos nomeiam e categorizam o mundo. Queremos conhecer a situação social e os informantes da pesquisa, levantar questões etnográficas e realizar a pesquisa para oferecer aos educadores uma forma de ver as escolas por meio dos olhos dos estudantes, dos professores, dos gestores, etc. Portanto, fazer etnografia oferece a chance de deixar de lado o nosso etnocentrismo. Etnografia é um caminho para se entender as diferenças culturais que nos tornam seres humanos. Pode passar. Também dentro da etnografia e educação há um pesquisador americano que morreu recentemente, Michael Wager. Ele escreve um livro em que ele analisa as conversações e chama Language Shock. Ele analisa os choques culturais que vão acontecendo no momento em que ele viaja para um país diferente do dele e ele vai notando como que, à medida, dependendo do tipo de conversa, o que ele falava era um absurdo visto dos olhos de outra cultura, né? E ele, por outro lado, achava um absurdo o que acontecia naquela outra cultura e por isso ele foi tentando, né, compreender essas diferenças culturais e ele vai, por meio da linguagem e uso, então ele cria esse neologismo Language Culture para compreender a cultura dessa conversação, mas também o contexto de produção dessa conversação, né? Ele parte do princípio de que a linguagem cria cultura e a cultura cria linguagem, fazendo o caminho para a construção de múltiplas identidades que se modificam a qualquer tempo. O que é língua em Language Culture? É o discurso, não apenas palavras ou sentenças. O que é culture em Language Culture? São significados que incluem que vão além dos dicionários e da gramática. Então, ele fala que há que se quebrar o círculo da língua e se entender o que está acontecendo em qualquer espaço cultural, seja sala de aula, seja uma conferência como essa, qual a language culture que está sendo produzida nesse momento, né? Vamos lá. Pode passar. Portanto, né, do diálogo da teoria histórico-cultural com a etnografia e educação, o Jepson e Lacey criaram uma síntese, né, que para nós funciona como um construto teórico-metodológico para a compreensão, principalmente do desenvolvimento cultural dos seres humanos, em que a gente forma uma unidade indivisível, né, com afeto, cognição social situada, culturas, linguagens em uso, que a gente chama de ACCL, essa síntese. Então, esse construto teórico, ele é básico para nos ajudar a entender como acontece esse desenvolvimento cultural. Isso no meu memorial para promoção de professora titular, eu faço um primeiro movimento dessa síntese, depois
junto com a Vanessa, nós escrevemos um artigo que deve sair agora esse mês, na Educação em Revista, em que a gente detalha e aprofunda essa unidade de análise aí, né, conceitualmente. Pode. Portanto, né, como eu falei com vocês, o Enlace ele surge nesse programa de pesquisa Infância e Escolarização. Desde 2017, tivemos que interromper a pesquisa em 2020 por conta da Covid. Vamos lá. Pode passar? Esse programa, ele quer compreender, então, o desenvolvimento cultural dos bebês e das crianças pequenas do ponto de vista êmico, do ponto de vista microgenético, né? Aqui eu vou trazer, então, um evento de uma das pesquisas que a gente fez, que foi a pesquisa de doutorado da Isabela Dominici, que eu orientei, em que a gente queria entender o entrelaçar das subjetividades da Valéria e do Henrique, né, que desde o início, desde o princípio, bebezinhos ainda, eles se tornaram muito próximos, principalmente a Valéria cuidando do Henrique quando ele chorava, chamava a atenção da professora, né? Ela foi uma das primeiras que começou a falar, e depois vocês vão ver como que eu não vou trazer a subjetividade do Henrique, só da Valéria, para vocês entenderem o que nós estamos chamando desse desenvolvimento cultural e dessa subjetividade. Então, as marcas da subjetividade da Valéria, que a gente notou, é o interesse excessivo, assim, muito grande mesmo, por eventos de letramentos, por leitura, contação de histórias, qualquer coisa que se referisse à escrita e leitura, ela era a primeira a se apresentar, né? E o Henrique, por outro lado, ele gostava de ser o ajudante da professora, gostava de música, brincadeiras coletivas. Mas, dentro disso, ele também gostava de eventos de letramentos, né? Mas, então, o que contou como subjetividade de Valéria nas vivências de eventos de letramento? Vocês estão vendo que eu fiz a pergunta, o que contou? Eu não perguntei o que o que foi, né? Ou seja, a perspectiva é histórica, de construir esses eventos, de entender esses eventos do ponto de vista histórico, desde o princípio de 2017 a 2018, 2019. Então, um evento não é analisado só daquele momento em que ele aconteceu, ele é analisado em relação aos outros eventos que aconteceram anteriormente e aqueles que aconteceram depois, para ele se tornar um evento significativo. E nós usamos evento e não episódios, né? Que normalmente na pesquisa que não entra com a discussão da etnografia, na pesquisa psicológica, a gente usa muitas vezes a palavra episódio, mas a palavra eventos é porque ela quer dizer que os eventos que acontecem na sala de aula são eventos culturais e não estão prontos, e eles são construídos dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, pode passar, por favor. Então, o material empírico ele foi construído, né, por meio da observação participante, 2, 3 vezes por semana, por meio de vídeos, anotação em cadernos de campo, entrevistas com professores familiares, e participaram 14 crianças e 12 professores. Aqui eu vou trazer eventos que aconteceram no ano de 2017 e 2018, mas vou centrar no evento de 2018. Pode passar. Então, aqui, inicialmente, a gente organiza o material empírico por meio de mapas de eventos, por meio de anotações subjetivas do que aconteceu no campo, e depois a gente seleciona, à medida que a gente faz os mapas de eventos, o que aconteceu, o que está acontecendo nessa sala de aula, nessa sala de atividades do berçário. O que está acontecendo hoje, né? Na medida que a gente faz essa pergunta, a gente consegue selecionar os eventos que aconteceram naquele dia e, depois de selecionar, a gente descreve e passa a análise e interpretação. E também entrevistas, a gente usa muitas entrevistas. Pronto, pode passar. O que
o que tinha de práticas de letramento na sala de atividades, né? Vocês estão vendo que agora são práticas, né? São coisas mais amplas, com mais significado. Depois os eventos, eles estarão dentro dessas práticas. Então, havia livros com figuras, plástico, livros com figuras, plástico, livros de pano, né? Vários livros para as crianças lerem, etiquetas com os nomes, né? Nas coisas todas, agendas, quadro branco, cadernos de campo. Pode passar. E, então, aqui, é só para vocês terem uma ideia, né, de alguns eventos que aconteceram em 2017, que vão nos mostrando o interesse e a marca da subjetividade da Valéria pelos eventos de letramento. Então, contando histórias, escolhe livro, né? Aqui embaixo não está dando para ver, mas ela mesma está contando uma história, né? Pode passar. Em 2018, ela está com o livro na mão, ela conta a história. Aqui ela quer escrever, né? Escreve muito, ela desenha, né? E ela, inclusive, eu não vou trazer o evento aqui, mas tem um evento em que ela é a primeira da turminha a escrever o nome, tentar escrever o nome dela, o nome dos colegas, e escreve, depois eu vou falar, escreve na linha, né? Vamos ver, pode passar. Então, isso aqui é para mostrar para vocês por que nós escolhemos esse evento, que é o evento-chave, né, para a gente analisar e interpretar, né, escrever, analisar e interpretar. Então, as crianças no dia 8, né, de fevereiro de 2018 estão no parquinho nesse parquinho, elas chegam no parquinho, a Ivana, que era a professora delas no berçário, porque agora elas estão na sala de atividades de 1 ano, ela está nesse parquinho com a outra turma dela. E as crianças, então, ao ver a Ivana, elas vão, abraçam, né, a Ivana e saem para brincar. Daí a pouco, a Ivana sai com a turma dela para outro espaço. E o que acontece? A Valéria não suporta essa separação, e ela é a única dos 14 coleguinhas, né, 13, ela é a única que chora copiosamente, chora com o corpo todo, né? E isso me afeta profundamente. Se ela foi afetada com a separação da Ivana, ela também me afeta profundamente. E eu pergunto para ela por que ela estava chorando. E coloco ela no colo. E ao mesmo tempo que eu coloco ela no colo, eu pergunto por que ela está chorando. E ela fala, titia. Então, tudo tá, é titia. Mas aí eu assento com ela e pode passar. Eu assento com ela e vocês estão vendo que ela quer escrever no meu caderno. Lá na sala de atividades, ela queria escrever o tempo todo e a gente não permitia, porque nós estávamos fazendo nossas anotações. Mas ali ela podia fazer. Então, ela primeiro coloca a mãozinha dela no meu caderno. Eu faço desenho, pode passar. Eu faço desenho da mão dela, né, no meu caderno. Ela pega a caneta que eu estava escrevendo e começa a rabiscar, né? E ela ainda chorando, né? E pode passar. E ainda chorando, ela começa a rabiscar e fala, titia, volta, volta, titia. E à medida que ela vai rabiscando, ela para de chorar. E eu falo, titia vai voltar. E começa uma conversa entre mim e ela para de chorar, né? Então, pode parar, pode passar? Então, aqui nós estamos vendo o que contou como subjetividade da Valéria, essa íntima relação afeto e cognição com uma unidade socialmente associada na cultura daquela EMEI e nas linguagens em uso que nós fomos fazendo a linguagem do rabisco, a linguagem da fala, a linguagem falada, a linguagem escrita, né? Então, essa íntima relação entre afeto e cognição social situada, culturas, linguagens em uso, ela para nós, ela é
ela marca a subjetividade das pessoas, porque ela foi marcada pelas infecções do corpo, pelo choro, pela busca de cuidado e atenção, pelo colo da pesquisadora, né? Pelo desenho da mão e rabiscos no caderno de campo, ao mesmo tempo em que ela fazia uso da fala e do pensamento, ao dizer e rabiscar, titia, volta, titia, né? Isso resulta em ela parar de chorar e depois se juntar aos colegas e voltar para a sala de atividades. Então, aqui, o que contou como subjetividade para mim, né? Então, eu fui afetada pelo drama da Valéria, né? Abraçando o corpo e as emoções da criança, evidenciando o papel das vivências na construção das subjetividades de ambas. As vivências constituíram essa indivisibilidade entre afeto, cognição social situada, culturas, linguagens em uso. Cognição, portanto, não é um processo mental individual que acontece apenas por meio da razão, mas nas e pelas práticas sociais situadas nesse momento aí, pelas práticas sociais de letramento. Isso indicia, então, a necessidade de se quebrar o ciclo da língua, como diz o Hegel, né? E enlaçar os letramentos com as culturas, com as linguagens de uso, com o que nos afeta e nos mobiliza a conhecer social e situadamente. Vamos? Pode passar? Portanto, os eventos sociais são momentos dramáticos, e são momentos como os eventos sociais, vistos como momentos dramáticos, são refratados por meio das vivências de uma criança. E esses momentos dramáticos produzem mudanças qualitativas e viradas discursivas na trajetória de desenvolvimento individual das crianças. Nesse sentido, a vivência é uma ferramenta analítica para examinar a dialética dos aspectos evolutivos e revolucionários do desenvolvimento, como a dialética do social e do individual. Pode passar. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra pesquisa, porque estamos no evento Freire e Vygotsky, que eu achei que fazia muito sentido trazer uma outra pesquisa rapidamente, que nós desenvolvemos, né, longitudinal etnográfica também, em 2 salas de aula, com crianças e adultos. Tivemos as mesmas ações para poder produzir o material empírico da outra pesquisa que eu apresentei agora. Pode passar. Em 2007, né, as crianças que iniciaram com 6 anos, foi o primeiro ano, né, ensino fundamental de 9 anos, as crianças em 2006 estavam com 6 anos, 2007 com 7 anos. E essa sala de aula das crianças e também na sala de aula dos adultos, a única atividade que, de fato, foi a mesma entre numa sala e outra, foi a produção de propagandas. Mas foi muito interessante ver o processo de produção de propagandas numa sala e na outra, sendo que na sala das crianças o processo de produção era mais importante do que o ensino da ortografia ou o ensino da escrita correta das palavras. Tanto é que vocês podem ver, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, porque está pequeno. Esse aí é o resultado, mas houve um processo de 1 semana de preparação do que é propaganda, como a propaganda é produzida, né? Enfim, do contexto de produção de uma propaganda pela professora dessa sala de aula. Aqui está escrito assim, papel invisível que muda de cor, lápis mutante, o melhor, comprem, o tamanho abaixa e aumenta. Aí tem o nome das crianças, que não dá para ver ainda bem, e no final, e aqui tem o desenho, é colorido, tem o preço, 50 centavos, né? Escrito lápis mutante, e no final está assim, vem grátis como é que fala isso? Como é que eles chamam isso? Um ticket para o show do RBD. Na época, eu não sabia o que era RBD, mas a minha orientanda de mestrado, na época, ela tinha um filho pequeno e que conhecia muito esse grupo, né, o RBD, que era os rebeldes, né?
E aí a gente faz a análise dessa produção, não no sentido apenas de que a escrita é pré-silábica, silábica, silábica alfabética, que também é importante saber, mas nós fazemos a análise do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, desse processo, do contexto de produção dessa propaganda, intimamente ligada com a cultura com a cultura dessas crianças, com as linguagens que eles usam, né? Ou seja, o que afetou essas crianças, né? E produziu esse tipo de texto, né? Pode passar. Por outro lado, na sala dos jovens e adultos, a professora se preocupava com o método silábico e com a escrita correta, né, da propaganda. E não trabalhou tanto tempo, não foi um tempo grande de preparação do contexto e do processo de produção da propaganda. Ela levou uma propaganda de chaveiro como exemplo, e a partir daquilo ali ela falou para os alunos produzirem. E aí o aluno, não é o nome dele, né? Assim, a gente já mudou aqui, viu, Carol? Esse aqui nós mudamos. Faço bolo e torta salgada, entrego a domicílio, com cuidado. Padaria do Vovô Chico, trabalhando para você, promoção bolo a partir de R$1. Falar com o Vovô Chico, telefone e tal. Pode passar, quer ver? Isso é interessante, porque aí a professora, depois, o que ela faz? Ela mostra o texto escrito, né? Ela faz uma tradução daquele texto, e essa tradução que tem a sua importância, sim, né? Mas o objetivo dela, principal, era essa produção ortográfica, né? Ela não tinha a preocupação do que, inclusive, ela é que diz, olha, vocês vão escrever sobre bolo, propaganda de bolo, torta e salgados. Lá na outra sala, não, as crianças, elas tinham mais liberdade, inclusive, de escolher o que elas iam vender, o que elas iam comprar, né? E aqui já uma prática bem mais diretiva, né? E durante um tempo muito voltada com material infantil, mas nessa prática ela permite que os alunos tragam a vivência sociocultural deles, né? Pode passar. O que eu vi de semelhança, então, o contraste, né, nessas duas produções, o que eu vi de semelhanças e diferenças? A preparação da escrita da propaganda foi diferente, os movimentos de escrita foram diferentes, a escrita dos jovens adultos muito mais dura, muito, né, sem cor, né, e muito dura, convencionalmente falando, né. A centralidade das práticas de letramento nessas duas salas e a preocupação central das duas professoras eram os fundamentos teórico-metodológicos para o ensino da leitura e da escrita, mesmo que a professora lá das crianças ela tenha um cuidado de trazer a vivência sociocultural das crianças, tenha um cuidado de dialogar muito mais e construir coisas juntas, as duas estavam produzindo coisas muito voltadas para a escola, muito escolarizado, né? Pronto, pode passar. Então, o que contou como letramento, né? Os letramentos, então, concordando com o Vygotsky, são construções mediadas que acontecem dinamicamente nas relações interpessoais, em contextos comunicativos, compartilhados por um grupo, em que os sentidos são localmente definidos e redefinidos no plano interpessoal. E, de acordo com Cole e Griffin, a compreensão do processo de apropriação de letramentos com base na abordagem histórico-cultural exige reconhecer que estamos nos referindo a uma atividade exclusivamente humana, que não foi inventada espontaneamente por indivíduos ou relacionada diretamente aos outros animais. Portanto, por mais que ela seja escolarizada, ela né, nesse processo de escolarização dos jovens e adultos, aprender a ler e escrever ultrapassa o sentido restrito da alfabetização. Trata-se de um processo de desenvolvimento e aprendizagem permanente de totalização dessas pessoas que instaura o mundo em que se humanizam, humanizando-os, mesmo que
o objetivo da professora seja só a leitura, a escrita ortográfica. E como nos ensina Paulo Freire, é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, projeto histórico de um mundo comum, é a bravura de dizer sua palavra, que conta como letramentos, como vivências e como subjetividades. Né? Acho que agora acabou, né, Carol? Ah, não, tem tempo? Eu tenho tempo? Não? Não, então deixa essas reflexões, eu só quero chamar a atenção para... Pode passar, por favor? Só a última. A última. Eu quero só chamar a atenção, então, né, para essa indivisibilidade da relação entre afeto, cognição social situada, culturas, linguagem e uso, tanto para entender esses desenvolvimentos que a gente está tentando compreender. Muito obrigada. Desculpa o tempo. Obrigada, Mafá. Tudo certo com o tempo. Muito obrigada, então, Mafá, Maria de Fátima e Flávia, pela fala de vocês, com muitas provocações. Preciso dizer, né, lamentar que a gente esteja nesse formato. Eu já estava vendo assim no auditório as pessoas pegando o microfone para fazer as falas, mas algumas já escreveram aí no bate-papo para fazer uma primeira rodada. Talvez a gente tenha tempo de 2 rodadas, vamos ver. Mas antes de passar as perguntas, supostamente eu faria uma mediação aqui, e eu estou brincando com supostamente porque eu acho que eu não posso fazer uma mediação considerando o conceito de mediação na teoria histórico-cultural. Mas aí depois eu vou deixar as palestrantes falarem mais, que já tem uma pergunta provocadora nessa direção, tá? Mas vou fazer algumas considerações curtas, tá? Bem breve. Então, o nome da nossa mesa de hoje, né? Fundamentos vigotskianos e desdobramentos para a escola e educação, poderia nos provocar a pensar uma primeira questão, e é a seguinte: em que medida propor uma relação ou desdobramentos, né, da teoria de Vygotsky para a escola e para a educação não remonta, em grande medida, né, às muitas vinculações e desdobramentos que já vimos e ainda se fazem presentes de tantas outras teorias psicológicas ou sociológicas ou filosóficas para a educação, né? Então, portanto, uma pergunta que nos cabe aqui é pensarmos o que significa termos ou irmos à psicologia histórico-cultural como fundamentação para pensar a educação e, particularmente, para a gente pensar a atividade de ensino e atividade de aprendizagem na escola, seja do ponto de vista da formação do professor, seja do ponto de vista das pesquisas em educação. Ainda que para muitos de nós, né, que estamos já há um tempo estudando a teoria histórico-cultural com todos os seus autores, a resposta a essa questão seja talvez óbvia, né? Me parece importante trazer essa pergunta continuamente para nós e também para os jovens pesquisadores, porque a resposta a essa pergunta nos dá uma direção sobre os nossos estudos em relação à psicologia histórico-cultural. E aí, diante dessa pequena provocação, eu vou trazer 2 pontos antes de apresentar as 2 perguntas que a gente já tem e passar de novo a palavra para as nossas palestrantes, tá? Bem, então, em primeiro lugar, me parece importante a gente considerar, né, que essa relação que a gente está buscando, né, ou desdobramentos da teoria vigotskiana ou amplamente da psicologia histórico-cultural para a educação e para a escola, não é algo que nós estamos buscando estabelecer hoje, né, de fora da própria psicologia histórico-cultural, mas é uma relação que existe dentro dela. Na própria base de formulação de Vygotsky, essa relação e esses desdobramentos estão dados, né? E por que a gente pode dizer isso? Bom, de fato, acho que a Flávia, não lembro, né, afirmou, e é isso mesmo, né? Eu não estou dizendo que Vygotsky elaborou uma teoria da educação e nem pedagógica, muito longe disso, ele elaborou uma teoria psicológica. Contudo, a teoria que o Vygotsky elaborou e que os autores subsequentes deram continuidade, né, estava orientada para uma questão fundamental.
Vygotsky não estava interessado em simplesmente conhecer e explicar os processos de desenvolvimento especificamente humanos, mas ele estava profundamente interessado em transformar esse processo de desenvolvimento. E aqui a gente vê de forma oculta ou explícita, né, um diálogo filosófico aí de Vygotsky com uma tese bem famosa do Marx, né, a 11ª tese lá, Feuerbach, que os filósofos têm até então interesse apenas em interpretar o mundo, mas o que importa é transformá-lo, né? Então, Vygotsky estava profundamente interessado em transformar, e nesse transformar, ao mesmo tempo, bom, aqui tem uma interpretação também da teoria de Vygotsky, né, orientada em dar uma direção para esse desenvolvimento. Que tipo de formação queremos contribuir para formar, ou que tipo de personalidade queremos contribuir para formar quando a gente fala em desenvolver funções psíquicas superiores. Por isso que na fala tanto da Flávia quanto da Mafá enfatizaram que não se trata de uma teoria cognitivista, né? Então, Vygotsky, quando ele fala de funções psíquicas superiores, ele é muito explícito, acho, nessa direção, no conjunto da obra, ele está se referindo à formação de uma personalidade na sua totalidade. Isso quer dizer pensar o que nos afeta e que nos mobiliza a atuar no mundo para transformar esse mundo. Portanto, o que projetamos de relações para esse mundo, né? Bom, essa primeira colocação, né, nos leva então ao entendimento de que ir à psicologia histórico-cultural para pensar a educação significa que a gente assume, junto com os autores, uma luta que não é só científica e teórica, mas é também política. Isso nos parece importante de enfatizar, né? E o segundo ponto, para fechar essa breve provocação, né, é de pensarmos que, mesmo reconhecendo isso, que lá na teoria do Vygotsky já está dada uma relação com a educação, nesse sentido de busca de transformar o processo de desenvolvimento, né, isso não diminui a nossa tarefa histórica, que ainda está presente hoje, que é de reconhecermos, né, como se deu essa relação. É o que a Flávia trouxe na fala dela em relação a revisarmos os grandes conceitos presentes lá. Contudo, eu penso que tem uma direção aqui para nós, para essa continuidade, né? Por quê? Fundamentalmente, a nossa tarefa está em reconhecer quais foram as grandes problemáticas, as grandes questões que Vygotsky e todos os autores da psicologia histórico-cultural se depararam e para os quais sistematizaram algumas respostas. Por que enfatizar isso, de irmos às problemáticas fundamentalmente? Porque se a gente vai à obra de Vygotsky para entender o que é funções psicológicas superiores, o que é vivência, o que é a lei genética de desenvolvimento, desprovidos de alguma compreensão ou algum incômodo de que problemas que Vygotsky buscou responder, penso que a gente não conseguirá muitos frutos desses conceitos elaborados por Vygotsky. E aí eles vão acabar tendo uma função quase de definições que a gente carrega e eventualmente aplica, mas não consegue de fato transformar os processos de ensino, aprendizagem e formação humana. Por isso, acho que a tarefa que fica para nós nessa busca, né, absolutamente legítima de pensarmos hoje os desdobramentos da teoria vygotskiana para a educação e para a escola, é coletivamente e de forma cada vez mais sistemática gestarmos quais são as grandes problemáticas e as grandes questões propriamente pedagógicas, e eu diria até mais, do ensino, da organização do ensino escolar, né, que queremos respostas. Precisamos ter essa agenda de problemáticas, que também apareceu como provocação na fala da Flávia e da Mafá, e essa agenda é alinhada, né, à busca de que, por meio dessa nossa atuação de ensino, a gente possa, de algum modo, né, ir gestando uma pedagogia que já está em andamento, mas está longe de estar pronta, né? Uma pedagogia que, de fato, esteja alinhada a esses mesmos pressupostos que Vygotsky buscou contribuir para construir. E, nesse sentido, né, essa pedagogia que tenha amplamente como horizonte a formação de uma nova sociabilidade entre nós e que tenha
concomitantemente como horizonte a superação radical do capital como modo de produção e reprodução da nossa vida, e que a gente possa, mesmo no meio de tantas inumeráveis contradições que nos assolam cotidianamente, também experimentar que cotidianamente é possível vislumbrar possibilidades dessa nova sociabilidade, e com isso que a gente reafirme a necessidade dessa nova sociabilidade entre nós. Bem, então, agradecer novamente, né, as falas da Flávia e da Mafá, e vou passar já para duas perguntas que apareceram, e eu vou colocar as perguntas, talvez a Flávia já tenha visto, né, no bate-papo, e enquanto a Flávia e a Mafá se preparam para responder, a Sandra vai aparecer para dar alguns informes do evento, tá bom? Então, uma primeira pergunta é da Maria Aparecida Mello, boa tarde. Então, ela não faz uma pergunta, mas propõe que tanto a Flávia quanto a Mafá aprofundem um pouco mais a ideia de que Vygotsky parte de uma visão monista. E por que e como, né, isso deveria lidar com a ideia de unidades, por exemplo, a unidade afeto e cognição, tá? E uma segunda pergunta da Fernanda, acho que não veio o sobrenome, desculpa, Fernanda, para também comentarem as duas, Flávia e Mafá, sobre a ideia do professor ser ou não mediador, né? Então, professor é mediador, sim ou não, justifique. Então, talvez vamos inverter a ordem, se tudo bem? Então, começamos pela Mafá e depois a Flávia, mais ou menos uns 5 minutos para cada uma, e depois a gente vê se tem mais perguntas, tá bom? E a Sandra vai aparecer aí, acho. Então, bem rapidinho. Obrigada, Maria de Fátima e Flávia, excelentes conferências, houveram muitos comentários no bate-papo, parabenizando vocês, agradecendo, pedindo material, né? Então, passar isso também para vocês. Eu só queria responder aqui, assim, oralmente, porque a gente tem respondido no bate-papo e as perguntas retornam, né? Tem muita gente perguntando se as conferências vão ficar disponíveis, né? Vão ser transmitidas no YouTube, enfim. Está tudo sendo gravado e ficará disponível no nosso site do evento alguns dias após o congresso, tá? Uns 10, 15 dias depois. Então, estarão todas as conferências, as atividades disponíveis. Uma segunda questão, eu convido a todos para conhecerem o espaço cultural do Congresso. Tá? Nós temos um espaço cultural, a gente tem passado, né, rodado as atividades artísticas aqui, mas vocês aqui enxergam, assistem uma ou duas, tem várias atividades, recomendo que conheçam, né, a arte era uma dimensão tão importante para Freire e Vygotsky. Apreciem esse espaço, tem também um link que dá acesso a uma livraria, Expressão Popular, no hall de entrada do Congresso, e tem também um espaço de convivência, também nesse mesmo hall, que vocês podem entrar, dialogar entre vocês. Obrigada, Rejane. Vocês podem conversar entre vocês, a gente também pode deixar recados, temos colocado lá. Então, é isso, né? Acho que é muita informação no bate-papo, nem todos conseguem acompanhar, né? Mas excelentes as atividades, muito obrigada mais uma vez a Flávia, Maria de Fátima e Carol. Volto para vocês, obrigada. Obrigada, Sandra. Então, já passo para a Mafá, Maria de Fátima. Muito obrigada, né? Carol, muito obrigada pelos comentários de todos. Muito obrigada pelas perguntas, Maria Aparecida e Fernanda. Bom, em relação à visão monista, né, e ao método da unidade, o Vygotsky, na verdade, é claro que a base do pensamento dele é o materialismo histórico-dialético, mas ele vai buscar recurso para essa visão monista e holística para entender o ser humano e a transformação desse ser humano na teoria do Spinoza. O Spinoza é um racionalista que, no século XVIII, foi o primeiro filósofo que, de fato, colocou em questão a visão cartesiana de mundo, a divisão, né, entre corpo e mente, colocando a mente como superior ao corpo, né? Portanto, penso, logo existo, né? Se não pensar, eu não existo. Enfim, o Spinoza ele vai desenvolver uma teoria monista para entender o ser humano, dizendo que corpo e mente
são substâncias muito, e que um não funciona sem o outro, que o corpo, a mente não é superior ao corpo, que as afecções do corpo, as emoções que nós sentimos, principalmente no início da vida, elas que fazem de nós humanos, são a nossa, aí eu vou juntar com o Vallon, a nossa incompletude, né, é que faz de nós humanos, é que faz que o outro cuide de nós, é que nós compreendamos o que se passa no mundo, né? Então, o que o Vygotsky traz do Spinoza é entender como que afeto, o que nos afeta não é só o sentimento, é aquilo que nos mobiliza, que afeta alguém, né? Mas o que afeta alguém está expresso nas afecções do corpo, nas emoções corporais. As emoções são corporais, e essas emoções é que, de fato, mobilizam o ser humano em direção ao outro. E nesse movimento em direção ao outro, e do outro em relação a mim, é que eu vou me constituindo humano. E constituindo humano, tanto do ponto de vista do corpo, quanto do ponto de vista da mente. Mente e corpo são uma unidade. Por isso, o Spinoza é o primeiro a fazer essa unidade afeto-cognição. Não foi o Vygotsky, né? O Vygotsky, ele traz dele essa unidade, né, de análise. E por que ele vai desenvolver, então, o método de unidade de análise? Ele estará se contrapondo, dentro dessa visão monista, holística, ele estará se contrapondo ao método dos elementos que o empirismo e o racionalismo, ele está discutindo com o empirismo e o racionalismo, porque o empirismo e o racionalismo eles estudam percepção separada de atenção, de memória, de bala, de pensamento, a psicologia. Nós somos psicólogos, psicologia de desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, psicologia de ensino, psicologia, né, da aprendizagem, ou seja, tudo separado. O ser humano é entendido do ponto de vista da análise dos elementos. Mas aí, o que o Vygotsky está dizendo? Bom, se eu tenho uma visão monista, uma visão holística do ser humano, eu preciso de descobrir unidades de análise que carreguem as características do todo do desenvolvimento. Então, por isso ele vai analisar pessoa, meio, né, quando ele desenvolve o conceito de vivências, lá na quarta aula, né, do livro 7 aulas. Por isso ele vai desenvolver a afeto-cognição, que nós avançamos aí, social situada, né? Vai desenvolver a unidade de análise fala-pensamento, do ponto de vista do sistema de sentidos e significados. O Holbrook Mann é um pesquisador americano, né, que trabalha com a psicologia estrutural. Ele tem um artigo muito interessante em que ele vai discutindo isso, né, que a fala se torna pensamento, o pensamento se torna fala, produzindo sentidos, né, e significados para as palavras, e é um sistema de sentidos e significados. Por isso, a mediação não é mediação física, ela é semiótica. O tempo todo nós estamos produzindo sentido e significado para os objetos. Nós não nos apropriamos do objeto em si, nós apropriamos do significado desse objeto. Tanto é que, por isso, o professor não é o mediador, né, do meu ponto de vista. O que é mediador são sentidos significados que nós estamos produzindo. Por exemplo, eu não acho que a Carol é a mediadora, né? Ela é a pessoa que está dialogando conosco, mas é o que ela produz de sentido e significado que faz a mediação. O que ela trouxe de reflexão sobre as nossas falas é que, de fato, faz a mediação entre nós, porque nós somos seres de linguagem, somos seres de fala, somos seres de desejo, somos seres que produzimos sentidos, significados para nós e para o mundo, e é lógico, para transformar esse mundo, né, Carol? Entender, mas para transformar a gente precisa de compreender, a gente precisa de entender como é que esse desenvolvimento cultural acontece para promover transformações, né? É isso. Obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Mafá. Então,
Então, passar para a Flávia. Acho que a gente não teve mais perguntas e a gente vai tentar encerrar mais ou menos não, né, Sandra? Vamos encerrar pontualmente às 5. Então, Flávia, por favor. Obrigada, Carol. Quero primeiro parabenizar a fala da professora Mafá, né? Acho que tem algumas dimensões muito importantes na fala dela. Acho que é fundamental naqueles desafios que eu coloquei, essa ideia das pesquisas longitudinais que a Mafá trouxe. Então, quero aproveitar para parabenizar o trabalho do grupo. Acho que precisamos dessas pesquisas longitudinais, tenho feito essa defesa. Pesquisa no chão da escola, com as pessoas, né? Então, quero começar destacando isso. Essas duas perguntas dariam uma outra mesa, cada uma delas, né, Mafá? A gente até podia, depois, uma hora, marcar uma só sobre o conceito de mediação e uma só sobre a concepção monista do desenvolvimento, né? E foi muito interessante que você trouxe o Spinoza, porque eu tinha organizado minha pergunta a partir de outros referenciais e eu acho que eles são complementares, né? O Vygotsky tem uma concepção monista porque ele está dialogando com as teorias psicológicas do seu momento, né? A psicanálise daquele momento, a reflexologia, a gestalt, o personalismo, né? Então, naquele famosa obra, né, O Significado Histórico da Crise da Psicologia, ou O Sentido Histórico da Crise da Psicologia, ele vai fazer uma análise crítica dessas teorias, apontando como essas várias teorias do seu momento vão fragmentando o sujeito, né? Ou explicando o psiquismo a partir de uma concepção predominantemente biológica ou predominantemente idealista, interna, filosófica. E ao fazer análise crítica dessas teorias com base no Spinoza e no Marx, ele vai propor uma outra compreensão do psiquismo, né? A Mafá trouxe, né, essa concepção do Spinoza, mas eu vou trazer a partir do Marx. Acho que uma categoria muito importante no Marx é a própria categoria de totalidade, né, que a Mafá também falou, e a ideia de unidade de contrários. E daí não dá para fazer esse movimento de oposição que as teorias tradicionais da psicologia fazem até hoje, do biológico e do cultural, né? Para o Vygotsky, o biológico é moldado, transformado, reorganizado pelo cultural, né? Não dá para falar de polos opostos, mas de unidade, como unidade de análise, né? O conceito de unidade de análise, embora o Vygotsky sistematize isso no Pensamento e Fala, ele está presente já no método da economia política no Marx. Então, por isso que não dá para separar afeto e cognição, como a psicologia tradicional fala, né? E a Mafá lembrou muito bem, na nossa formação em psicologia, a gente às vezes tem aquela disciplina, processos psicológicos básicos, né? O que há de básico na percepção? O que há de básico na memória? Só dá para pensar essas questões, né? Memória, percepção, afeto, num sistema interfuncional e que é que o Vygotsky se propõe a estudar, né? Nessa, por exemplo, a unidade, significado e sentido na relação entre pensamento e fala, né? A unidade, atividade e consciência, se a gente caminhar um pouquinho mais para as discussões do Leontiev. Por isso que, né, o Vygotsky ele vai estruturando com base nesses autores, no Spinoza, que a Mafá trouxe mais as contribuições, né, e no Marx, essa concepção monista, não dualista do desenvolvimento, que ainda é predominante nas teorias psicológicas. Sobre o conceito de mediação, eu concordo com a Mafá, né? Não temos defendido que o professor é mediador, né? O caráter mediado do psiquismo, quando o Vygotsky discute sobre isso, ele parte da mediação que é instrumental, que transforma o objeto, para depois pensar uma mediação que é semiótica, né? E o papel dos signos, e tem toda uma discussão dentro do Vygotsky do papel dos signos. Mas o professor e a professora têm um papel muito fundamental nesse processo de organizar o ensino, né, de maneira que essas mediações possam ser constituídas no movimento do interpsíquico para o intrapsíquico. E daí, né, nós defendemos que o professor organize o ensino na perspectiva de que ele pense as melhores formas de transmitir significados. E eu não tenho nenhum problema com a palavra transmissão, desde que a gente não caia, né, na análise crítica aí que o Paulo Freire fala de educação bancária, né? Mas pensando
transmissão nesse movimento de tornar individual aquelas riquezas culturais que temos produzido, né? Então, o professor ele tem o papel de transmitir esses significados e colocar a criança em atividade, né, no sentido que ela possa se apropriar ativamente dos conhecimentos acumulados pela humanidade. E daí o professor não pode ser mediador, né? O professor e a professora são professores e professoras que vão organizar esses processos de mediação. Acho que é isso, mas, né, o conceito de mediação não é um conceito só do Vygotsky, né? Tem toda uma discussão filosófica da mediação no Marx, né? Tem uma tese, acho que é de 2016, do Rubem Nascimento, professor da Universidade Federal de Uberlândia, só sobre o conceito de mediação em Vygotsky, né? Então é um tema que tem muitos desdobramentos. Aqui é só uma pincelada, como eu disse, esse tema poderia ser aprofundado em muitas outras discussões. Agradeço as perguntas e todos os participantes que ficaram com a gente aqui até o final, né? E fizeram vários elogios das falas. Muito obrigada pela presença. Eu queria só fazer uma falinha pequenininha a partir do que a Flávia falou, né? Que também, Flávia, nós precisamos mesmo, né? Concordo, nós precisamos fazer alguns encontros entre nós para aprofundarmos essas duas, né? Esses dois pontos e outro. Mas isso que você falou, né? Que você falou sobre a questão do professor e do ensino. Então a gente pode pensar que a questão não é passar conhecimento, aquilo que se faz, quem sabe mais para quem sabe menos, né? Mas e também não é o processo de ensino também não é simplesmente a aquisição de habilidades individuais, ou de leitura, ou de escrita, ou do que for, né? Mas do ponto de vista da psicologia histórica cultural, do ponto de vista da construção de atividades humanas, que a gente possa pensar para além do conteúdo em si, né? Mas do contexto de produção desse conteúdo e a relação com a sociedade, né? Porque não é naquele... Bom, aí eu ia entrar outra coisa, não vai dar tempo não, né? Questão de scaffolding, não é do ponto de vista do scaffolding. Um fala que sabe mais, passando para quem sabe menos. Mas isso é algo para outra conversa. Obrigada. Certo, Mafá. Certamente a conversa continuará, ainda que não com esse grupo aqui, mas continua como um coletivo que somos, ou entendemos que somos, buscando construir essa pedagogia, esses processos de ensino-aprendizagem a partir desses interesses, né, muito localizados entre nós. E só antes de encerrar, pelo menos anunciar as perguntas, 2 perguntas apareceram no bate-papo, não vamos responder, mas fica o registro da pergunta, tá bem? Que a Neuza pergunta o que em sala de aula ajuda a criança na formação dos significados, o que também da outra mesa, né? Super importante de pensar o processo propriamente dito de organização do ensino e acho que de nos posicionar também cada vez o que é ensino, né? Se vamos usar essa palavra, o que é ensino. E a Marilene, acho que eu peguei certo, pergunta por que o termo sociointeracionismo não tem aparecido com destaque nos atuais estudos de Vygotsky, o que é uma questão também que poderíamos debater para depois, tá bem? Bom, acho que vai dar 5 horas exatamente agora, Sandra, então acho que nós encerramos essa mesa, agradecer de novo mais uma vez, professora Flávia, professora Mafá, pelas falas de vocês, pelas questões que saímos, né, para seguir pensando, e agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco nessa tarde, e as perguntas feitas. Seguimos, então, por aí, tá bom? Muito obrigada, então. Obrigada. Sigam bem e bom a continuidade de evento para todos. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Aline. Foi muito legal mesmo. Precisamos dar continuidade. Sandra, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada aos intérpretes também. Sim. Boa tarde. Boa tarde.